Bom, gente, a gente continua aí, né? Ruby Martins, 8º ano, capítulo 1, tá? A gente tá falando sobre povos e países no mundo atual. Só para dar um finalzinho no vídeo anterior, a gente tava falando do Estado, do governo, né? Então, só fazendo uma retrospectiva aí, o Estado, país, para ele ser Estado, para ser feito, ele precisa da soberania do povo, do território, tá? Para que isso é necessário, né? Para poder aí ele fazer parte, né? Dentro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ser reconhecido, né? Pelos seus países aí vizinhos, pelos outros países membros aí da ONU, tá ok? O reconhecimento por parte desses países é um elemento simbólico, tá? Ele é importante para que possa se exercer a soberania, que é a capacidade de tomar decisões autônomas sem se submeter a outras autoridades externas. Isso quer dizer, né, que outros países e instituições internacionais não possam influenciar, ameaçar ou negociar ações com os estados ou ainda cobrar compromissos estabelecidos anteriormente, tá? A decisão final cabe somente ao governo nacional do país em questão, mesmo que gere reações de outros países. Beleza? E por que o Estado precisa desse reconhecimento? Tá? Para exercer soberania, para que os outros países, né, igual eu falei, como a ONU, tenham influência aí, né, não possam influenciar, ameaçar, negociar, cobrar compromissos firmados, como a gente fala da educação e o IDH. Lembrando o que é IDH, gente? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, voltando aí, ele é aquele índice que ele tem 3 fatores, 3 parâmetros aí principais que vão auxiliá-lo a falar se o país é desenvolvido ou não, né? Quais são? Renda per capita, que é aquela renda que você soma a renda do país, de todo o país, e divide pela população, então se tem uma estimativa. A longevidade, também chamada de expectativa de vida, onde dentro dela tem N situações que geram essa expectativa de vida alta ou baixa. E, por fim, o nível de escolaridade, que é, né, a educação. Aí, quando a gente fala em educação, é nível de escolaridade. Quantos anos de estudo a população tem ou não, né? A média. Bom, sendo assim, a decisão final cabe somente ao governo nacional do país em questão, né? De poder fazer essa influência, ameaça, negociação e a cobrança de compromissos firmados. Beleza? Agora a gente entra aí a partir da composição dos estados e formas de governo, tá? Que é o capítulo 2 do nosso livro, aonde a gente vai falar da ordem mundial e regiões do mundo, tá ok? Os governos, como vimos, são parte essencial da constituição dos estados, dos países, mas a organização deles não segue um padrão para todos os países. Isso porque os quadros institucionais podem se diferenciar de acordo com vários aspectos, quanto à forma de Estado, né? Que podem ser unitários, federados, confederados, a forma de governo, que pode ser monarquia ou república, e o sistema de governo, que pode ser presidencialista, parlamentarista ou mistos. Então, a gente vai ver aí bem tranquilinho aí essa composição dos estados. O governo é parte essencial, sua organização segue um padrão, assim pode seguir diferentes padrões, né? Então, a gente tem aí o Estado.
Ele pode ser unitário, né, como a gente diz, federado, confederado, a forma de governo monarquia ou república e o sistema de governo presidencialista, parlamentarista ou misto. Bom, vamos chutar aí. O nosso país, o Brasil, ele é unitário, federado, confederado? Ele é uma monarquia ou uma república? Ele é presidencialista, parlamentarista ou misto? Tchan, tchan. Vamos lá. Ele é federado, porque são as unidades federativas que a gente tem, né? Que são os estados aí, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Acre, são as unidades federativas. A forma de governo. Vocês sabem o nome do nosso país? Ele não é Brasil, só Brasil. República Federativa do Brasil. Então, no próprio nome dele, eu já tenho que é uma forma de governo de república, que é federativa, então é um estado federado, e o sistema de governo a gente já sabe, a gente tem presidente ou parlamentares, ou os dois. Nós temos presidentes, tá? Então ele é presidencialista. Bom, a gente tem dentro aí o unitário, quem que é? É aquele que possui apenas o poder central, sem ser dividido em unidades federativas, a França e o Uruguai. Por quê? São países pequenos que não precisam dessa organização de ser dividido em unidades federativas para poder ter, para que o governo, né, tenha aí a organização sobre ele é menor, então é mais fácil para poder aí resolver os problemas que está dentro. O federado, que é no caso do Brasil, dos Estados Unidos, ele é aquele que possui um sistema federativo de estados ou províncias, tá? Como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos. Confederados são aqueles que têm unidades federativas, como o Brasil, mas com maior autonomia que os estados federados, tá? Então, ele tem as unidades federativas, mas essas unidades federativas, ela têm uma autonomia muito grande. É o caso do Reino Unido, onde tem a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, que possuem representações próprias. O Reino Unido, ele foi a formação, olha, a gente tem a Inglaterra, né? A gente tem a Inglaterra aqui, que é um país, que é uma unidade, né? A gente tem a Grã-Bretanha, tá? Quando ela é formada da Escócia, País de Gales e Inglaterra. E ela vira Reino Unido, quando ela tem a Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. Então, o Reino Unido é confederado. Por quê? Nós temos 4 países, tá? Cada um com seu regulamento, com suas leis, mas que unidos eles formam um, que é o Reino Unido. Então, ele é confederado, olha, é aquele que tem unidades federativas com maior autonomia do que nos estados federados. No caso do Brasil, né, os estados brasileiros, como Minas, São Paulo, Bahia, eles não têm autonomia própria, eles dependem, né, do governo, do estado maior aí, tá ok? Bom, nós temos também as monarquias e as repúblicas, né? Monarquias e repúblicas é o quê? Monarquias e repúblicas é caracterizada, né? Os governos monárquicos são caracterizados pela hereditariedade do poder, tá? Só voltando aqui atrás, ó, o que é a monarquia? A monarquia é a forma de governo, tá? Opa, peraí, saiu, perdão. A monarquia é a forma de governo, ok? Então, vamos lá. É um sistema... Gente, mas tá saindo toda hora? Desculpa. É um sistema de governo em que o monarca, que é o rei, governa um país como chefe de Estado. A transmissão de poder ocorre de forma hereditária, de pai para filho. Não há eleições para a escolha de um monarca. Este governa de forma vitalícia, né? Até morrer ou abdicar do trono. O que é vitalício? É viver, né, enquanto vida tiver.
E abdicar é quando ele fala assim, olha, eu não quero mais ser o rei, eu vou passar o meu reinado para o próximo aí, né? Que é o parente mais próximo dele ali. No caso, um filho, que é o primeiro filho, o mais velho. Quais são os países que a gente tem esse tipo de forma de governo, né? Olha lá, ó, de forma de governo, tá? Quais são esses países que a gente tem forma de governo, gente? São Suécia, Inglaterra e Arábia Saudita. Bom, aí a gente tem a república também. A gente tem monarquias e repúblicas, correto? A república é caracterizada pela alternância do poder, a separação do público e do privado e geralmente são democráticas. O governante é eleito pelo povo. Existem exceções, como a China, o Irã, onde os governantes são considerados autoritários, mas são repúblicas, tá? A gente tem aí o Brasil, a Argentina e a França. Então, Brasil, Argentina e França são repúblicas, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí monarquias e repúblicas como formas de governo. Agora a gente entra, né, nos sistemas de governo, tá? A gente tem o sistema parlamentarista, presidencialista e misto. Monarquias podem ser absolutas ou constitucionais, parlamentaristas, e os governos republicanos podem ser presidencialistas ou parlamentaristas. Poxa, confundiu tudo, né? Vamos lá, um por um. O que é o parlamentarismo? A figura do chefe de Estado é separada da de chefe de governo, atualmente chamado de primeiro-ministro. A função do chefe de Estado é mais simbólica, onde ele representa seu país em encontros e eventos com outros chefes de Estado. O chefe de governo é um cargo eletivo, submetido a voto e governa em colaboração com as casas legislativas, né, ou parlamento. Quando a gente fala casas legislativas, a gente fala da Câmara e do Senado, tá? Que é o poder legislativo, tá ok? Então, chefe de Estado e chefe de governo, ele no parlamentarismo, são duas pessoas. A gente pode colocar que na Europa, né, na Inglaterra, a gente tem lá, né, a Rainha Elizabeth e temos o primeiro-ministro. A Rainha Elizabeth é uma figura que ela é popular, é aquela que é simbólica, porque ela é aí a rainha. E o ministro, né, o primeiro-ministro, ele é uma figura onde ele é o chefe do governo. É ele junto com o parlamento que vai, né, aí decidir os rumos do país. A rainha ela não tem muita interferência nisso, ela pode dar um pitaco aqui, uma fala ali, mas ela não decide, ela não governa sozinha, tá? Aí a gente tem o presidencialismo, onde o chefe de Estado é também o chefe de governo, então a gente tem os dois juntos, né? Ele não só é a figura simbólica, mas ele também governa junto com o parlamento, com a casa legislativa, tá? É chamado de presidente, diferente do parlamentarismo, que é a rainha. Este escolhe os ministros que chefiaram as diferentes áreas de atuação das políticas públicas do Poder Executivo. O presidente também conta com a possibilidade de exoneração em um processo denominado impeachment. Então, a gente já sabe, isso aí é o Brasil. Então, a gente tem lá o Bolsonaro hoje, onde ele faz o papel de chefe de Estado, mas também o chefe de governo. Ele não administra sozinho, né? Mas ele consegue barrar alguma coisa ou aprovar alguma coisa. Então, quando a Casa Legislativa vota, o Poder Executivo, que é aí, no caso, representado pelo presidencialismo, né, pelo presidente, ele pode vetar ou não. E também ele pode sofrer uma série de situações aí, aonde ele pode ocorrer até o seu impeachment, tá ok? Os mistos são opções intermediárias em que o chefe de Estado é eleito, como no presidencialismo, mas é separado do chefe de governo, como no parlamentarismo. Seria um pouquinho de cada,
tá ok? Então, gente, essa foi mais uma aulinha aí para vocês. Um grande abraço!